Ontem houve uma frase que o rapaz falou assim pra mim: Nossa, as mulheres mudaram muito hoje. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque qualquer coisa pode se tornar crime. E eu comecei a pensar, como alguém sistêmico, né, que você é um psicólogo sistêmico, eu comecei a pensar qual era a relação que isso tem, porque você não pode olhar só para aquilo que é o problema, né? Para o comportamento do tipo, vamos então agora responsabilizar as mulheres porque elas agora estão comportando de um jeito diferente. E quando eu comecei a pensar, eu pensei assim, na época que ele fazia ou que ele falava as coisas para as mulheres, talvez elas não tinham a oportunidade de denunciar ou fazer alguma coisa em relação. Por quê? Porque era pessoal. Porque quando ele falou, provavelmente na época não existia celulares, não se comunicava por celulares. Então era como se a mulher tivesse que reagir, ele poderia reagir também e fazer alguma coisa com elas. Então, o que que acontece? Aquela época que as mulheres estavam na rua, um homem vinha e mexia com elas e elas não podiam fazer nada, elas não podiam falar nada, porque poderia acontecer alguma coisa com elas. Então, o que que elas faziam? Elas talvez davam-se a impressão de que elas gostavam daquilo, quando na verdade não. E hoje, quando se fala algo por uma rede social ou se manda uma mensagem para uma mulher ofensiva, ela reage àquilo, ela denuncia isso, por quê? Porque agora ela tem opções. Então, o que acontece? Não é que as mulheres mudaram, na verdade, as opções delas mudaram agora. Dentro desse sistema agora elas podem reagir, porque elas estão seguras, elas estão de um outro lado, elas estão em outra posição, então elas podem reagir. Então quando alguém fala algo ofensivo, elas vão lá e reagem, e os caras não gostam de falar, as mulheres mudaram, agora o homem tem que mudar, porque qualquer coisa que você faz com mulher é ofensivo, vai atingir a mulher. Não, sempre foi ofensivo, sempre atingiu as mulheres, elas só não podiam reagir. Agora, como elas têm ferramentas para poder fazer essa reação, para poder ter essa reação, elas vão reagir. E o que isso quer dizer? Que elas mudaram? Não, na verdade elas não mudaram. Isso sempre foi ruim para elas, isso sempre foi errado, isso sempre incomodou elas. Só que agora elas podem ter uma reação, elas podem denunciar, elas podem fazer alguma coisa. Por quê? Porque o sistema mudou e com a mudança desse sistema trouxe ferramentas que melhoraram para elas. Sei que ainda não é perfeito, sei que ainda existem um monte de caras aí que faz um monte de coisa errado e fala um monte de coisa errado para as mulheres, mas melhorou. E dentro de um sistema que se melhora, dá-se a impressão que as pessoas estão mudando, quando na verdade aquilo sempre incomodou. E não somente para mulheres, mas para todas as áreas da vida, as pessoas estão tendo ferramentas que estão proporcionando melhoras para elas.